Código de Trânsito Brasileiro define normas, condutas, infrações e penalidades aos usuários do sistema de trânsito, sejam motoristas ou pedestres. O conjunto de normas tem como objetivo promover mais educação, exercício da cidadania, fortalecimento do sistema de trânsito e aumento da segurança. Não nos importamos com este assunto e hoje, por nos importarmos, nós vamos falar sobre a importância da conscientização das pessoas a respeito das leis de trânsito desde cedo. Vamos ver dicas como podemos evitar acidentes com posturas simples. E para falar sobre o assunto, nós recebemos o Edmar Soares Pereira Filho. Ele é técnico de transportes e trânsitos da BH Trans. Edmar, muito bem-vindo, viu? Nós vamos aprender muito com você aqui. Obrigado, Cássio. Bom dia. Fique à vontade conosco. Obrigado. E conta tudo pra gente, né? Porque, Edmar, quando a gente encontra alguém da BH Trans, eu tenho amigos que trabalham na BH Trans, normalmente a gente vai conversar, fala sobre questão de multa, de estacionamento, essas coisas, mas parece que o trabalho da BH Trans transcende muito essa questão de multa, né? E você trabalha exatamente com uma área muito importante na formação, não só do condutor, mas do pedestre. Com o que você trabalha lá? É verdade, Cássio. A gente, pegando pelo gancho que você falou do CTB, o trânsito se faz por engenharia, se faz por fiscalização, mas nós acreditamos que principalmente pela educação. O que transforma as pessoas, transforma o comportamento, é a educação. E eu trabalho nessa área. Eu trabalho no projeto permanente da BH Trans, que é o Transitando Legal. Isso por meio de uma gerência de educação para a mobilidade, que é a GEDUC. Então, o meu foco, a minha preocupação é em educar, desde os pequenininhos até os mais velhos. Agora, quando a gente fala de educação no trânsito, nós estamos pensando aqui no condutor do veículo, mas também no pedestre, né? Porque o pedestre pode ser também muito mal educado no trânsito e trazer sérias consequências para si mesmo, mas também para o conjunto. É verdade. A gente tem que preocupar com os dois. A gente não foca só no pedestre. A gente foca no pedestre e no condutor, em se tratando desta relação. Há que se dizer, por exemplo, que o comportamento do motorista muda quando ele assume a direção de um carro. Certo. Ele, como pedestre, ele é um ator, ele é frágil, ele está à mercê, né, à sorte da cidade, mais exposto, é claro. Quando ele entra naquele veículo, naquela armadura de metal, aí o comportamento dele muda. Ele se sente mais seguro, mais forte, então a gente não pode trabalhar só com pedestre. É como eu sempre digo, né? Nem todo pedestre é motorista, mas todo motorista é pedestre. Então ele tem que resgatar esse papel dele. Como que é feito esse trabalho seu? Você falou que trata com crianças e adultos. Você também perguntar, é mais fácil ensinar para a criança ou para os adultos? Qual que é o desafio? Bom, as crianças são muito mais receptivas, né? A gente gosta de trabalhar na mais tenra idade. E na BH Trans, lá na Gerência de Educação para a Mobilidade, o Transitando Legal tem um recorte. Nós trabalhamos com a criança dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental. E também com alunos do ensino médio. Os alunos do ensino médio estão chegando naquela época que já estão desejando tirar a carteira, ter o seu carro. Isso para os jovens, principalmente do sexo masculino, é um rito até de passagem, de pertencimento. Então a gente tem a preocupação com eles também. Mas no foco do circo, nos anos iniciais, nós recebemos crianças todos os dias num espaço lá da BH Trans chamado Circo Transitando Legal. Então as crianças vêm de todas as escolas, de todas as redes, tanto públicas quanto particulares. Os mais velhos já conhecem aquela da Polícia Militar, que fica na Avenida Amazonas. Transitolândia. Eu nunca fui, mas era meu sonho na Transitolândia, gente. É porque é tudo pequenininho, né? É tão bonitinho. São semelhantes? Alguma diferença? O princípio de educação é o mesmo. A gente vai educar a criança. Isso eu posso dizer. O nosso foco da BH Trans é educar essa criança no papel que ela desempenha. O papel hoje, presente. Então nós preparamos a criança como pedestre, é o que ela é, passageiro, ela não é motorista, e também ciclista. Nesses três focos nós abordamos comportamentos seguros. Edmar, tem um ditado por aí, e eu acho que esse ditado foram os homens que inventaram, não é? Homens machistas, inclusive, que dizem, eu não sei nem se dizem mais dessa forma, mas pelo menos eu já ouvi muito, né? Que mulher no volante
Perigo constante. Eu não concordo necessariamente com esse ditado, Maldade. embora você tenha mulheres que realmente têm um medo maior de dirigir, mas tem mulheres muito habilidosas no volante. Nesse processo, na sua gerência lá de educação no trânsito, você nota a dificuldade maior da assimilação da educação no trânsito, porque vocês, agentes da BH Trânsito, estão no trânsito todo dia, observando pedestres e condutores. Quem é o mais mal educado no trânsito? São os homens ou as mulheres? Tem uma faixa etária dentro das todo mundo pesquisas? olhando Percebe que ela pra está você. se impressionando. Olha, Não, mas não olha se o que intimide, você viu? vai- Aqui todo mundo é da paz. Mas eu posso dizer assim, é uma pergunta subjetiva, a gente acha, a gente não tem aquela certeza, não tem um dado. E essa questão de brincar, digamos assim, com a mulher, do perigo constante ou da motorista de fogão, essa é uma realidade do passado. Isso realmente é aquele questão do machismo, a questão do patriarcalismo, né? É verdade. Do homem superior. E vai aqui agora a minha opinião, também subjetiva, mas embasada em um pequeno dado. Primeiro, as seguradoras Isso de que eu ia veículos. falar. Quando a gente contrata o serviço e somos homens, É mais caro. tem um preço. Eu fiz meu seguro, renovei meu seguro agora, eu pedi o meu corretor para fazer em nome da minha esposa, para ficar mais barato. Não ficou, Você não. já viu? entendeu, Não né? ficou mais barato, não. É porque eles te conhecem, descobriram que eles pegaram um documento e Ótimo, muito Não. bom. esse camarada é casado Mas com é verdade, ela. porque a mulher ela é Brincadeira. mais. Eu sei. Ela é mais tem aquela direção mais mais defensiva. atenciosa. Não, e eu acho que realmente é um Mas preconceito. é uma discussão subjetiva. Vai ter um pessoal que vai defender os homens, outro... Eu, Não, por não, exemplo, tem realmente eu sou uma muita gente pessoa ruim assim, dos dois Não, sexos eu sou uma dirigindo. pessoa aberta em relação à Bom. mulher. A Carol, por exemplo, dirige muito bem. Quando a Carol tirou o porte de arma, desculpa, a carteira, desculpa. Ela dirige Essa bem. foi boa, essa Não, foi não. boa. Ela dirige Em casa eu sou motorista do meu marido. Coitado eu do que mando Lesão. bem. Se a gente voltar eu pro gosto. teor da educação, acho que isso é bullying. Bullying. A Carol já acostumou. Sans, Porque ela é mulher, porque é Você loura. tá convidado pra vir sempre. Não, obrigado. Eu não gostei da Edmar, não. Tô falando Obrigado, que vai fazer. obrigado. Não, Eu aqui. queria perguntar, precisa falar dicas. Qual que é a dica que vocês dão lá, né, para quem é o condutor, para quem é o pedestre e para quem é o ciclista? Que você poderia estar dando agora Mas ele não aqui pra terminou de gente. responder a minha pergunta Ah, então lá na vai. estatística. Ele falou que as mulheres são Gente, eu dirigem melhor, acredito o que as seguro é mais mulheres- Não, não ouvi barato. isso, não. Eu quero Dirigem ouvir. com mais atenção, acidentam menos, né? Não tem aquele espírito mais arrojado. Pra você ter uma ideia, quem mais morre no trânsito é jovem e é do sexo masculino. Agora, Edmar, sem querer É cortar. porque a maioria no trânsito. Mas né? entrando nessa questão do masculino e feminino, eu estava pensando, e até comentei um pouquinho, até em off, né, quando a gente está preparando, sobre a questão de um comportamento que não necessariamente é feminino, mas que é a questão do uso do smartphone. Nossa, Seja ao agora, então? volante, seja como pedestre. Que é um comportamento que eu vejo muito jovem fazendo isso, mas independente de ser homem ou mulher, isso é um perigo. E vocês trabalham isso? Como é que é feito? Novas tecnologias. Eu acho que dá para responder essa pergunta já Com as dicas? casando com as Ótimo, dicas. fica à vontade. Porque o espaço, o circo Transitando Legal, são para crianças menores, são dos anos iniciais, né, do ensino fundamental. Então é muito mais tranquilo para a gente começar o trabalho ali com eles. A gente recebe lá no Buritis, no espaço do circo, uma lona mesmo, uma tenda. Legal. Né, 3 a 4 ônibus trazendo, né, normalmente 200. Só pode escola ou pessoas individuais chegar lá e participar ou não? Só pode ser grupo? Se você quiser participar, se quiserem participar, pode até entrar em contato conosco, a gente consegue inserir Agenda, para aprender, agendar, entendi. para conhecer, mas o foco, a linguagem Entendi. é para a criança. Então ela desembarcou do ônibus, a gente vai fazer uma travessia segura. Primeira dica, a criança como pedestre, como é que ela vai atravessar? Então nós temos faixas, o espaço é real. Aqui, ó, papai e mamãe, coloca a sua criança aí para ouvir essas dicas, vai aprendendo. Muito bom. Então, o espaço real, uma rua mesmo, os ônibus param, tem faixas para pedestres, tem semáforo de pedestre, semáforo veicular, botoeira, que é aquele sinalzinho. Ah, sim. Certo. A gente trabalha também a questão da inclusão, porque o sinal tem o áudio para a pessoa com deficiência visual, né, para o cego, então também tem de trabalhos com a criança. Tem o espaço do abrigo do ônibus, com lixeiros, a gente trabalha meio ambiente, trabalha o respeito, né, o patrimônio, as coisas que são de todos.
Então ali já começa uma preparação. Fazemos Legal. a travessia segura, ensinando a olhar para os dois lados, respeitar as cores do semáforo. Depois elas vão para um lanche, no que a gente chama de Alameda da Cidadania, que é um espaço de socialização. A gente vai Delícia. conversando com as crianças ali, enquanto eles vão lanchando, passaram ali pelo banheiro, lavaram as mãos, voltam todos para dentro do circo. Aí é o espaço de aprendizagem do lúdico. Você vai ver que logo na travessia a gente fala, atenção, tira o fone de ouvido, não usa. Isso entope o seu ouvido, vai abafar os sons. Cuidado, a gente brinca com o Zap Zap, aí eles riem. WhatsApp, essas coisinhas. Mas também tem Facebook. E é um perigo, né, Edmar? Muito. E as crianças estão usando. Criança tem muito acesso, a informação para elas Verdade. em tempo real, até mais que a gente. Né? Eu tenho minha filha de 4 anos, né, a Esther, e a gente sai de carro junto à família toda e eu coloco o celular no Viva Voz do carro, para não ter que usar. Mas é só colocar a mão no celular, ela no banco tá, já grita. O papai não pode usar o telefone dirigindo. Tá, Esther, já sei. Tem uma oficial da BH Trans dentro do meu carro. Ela já teve lá no circo, trânsito legal? Eu não sei, eu provavelmente deve ter ido com a escola. eu Pode acredito que ser, não, porque a gente ouve muito relato dos pais assim, com licença. O que você ensinou para o meu filho na escola? O que foi que ele aprendeu lá na BH? Você está sabendo do porquê, E né? vocês entendem que talvez essa cultura de olhar ruim para o trânsito, diz respeito ao trânsito, pode ser mudada pelas crianças? Porque, pelo visto, o foco principal são as crianças, né? Sim, nós trabalhamos com as crianças, Serão os adultos de amanhã com os também, adolescentes, né? com os jovens. É porque futuros educar gente condutores. velha é mais difícil, né? Trabalhamos com gente mais velha vai estar também. viciado, o motorista mais velho é viciado já. A gente tenta mudar uma cultura, e para mudar a cultura a gente começa na base, mas não esquece de toda a pirâmide, a gente contempla todos. E como é que você pode fazer? Como é que vocês fazem com os mais velhos? Eles não vão pro circo, né? Tem outra... A caravana, Caravana? é um segundo momento, são os anos finais, seria a 7º, 8º, 9º ano do ensino fundamental. Então, aos 14, 15 anos a gente vai com uma outra linguagem, porque no circo nós temos o palhaço, o malabarista, o latão, são personagens lúdicos, eles vão brincar Eu com tô até vendo aqui, porque você tinha mostrado essa agenda, só quero mostrar que aqui parece uma cena do circo, né? Sim, o palhaço. uma cena. Legal. Né? As crianças participam, interagem, é um momento interativo também. Tem os professores que fazem uma palestra. O lúdico, que brinca com a criança. O palhaço, quando fica triste porque atravessou errado, ou porque falou, né, o celular, pôs a Olha mão, que legal. a criança já absorve. O adolescente não, o adolescente gosta de mais movimento, mais mobilidade. Então a gente leva um teatro com dança, com música, para a escola. Nenhum desses dois programas tem qualquer ônus Que legal. para a escola. Então o BH Trans vai até os mais Vai velhos. até os mais velhos, lá nos anos finais do ensino fundamental, médio, e fazemos teatro, a dança, a música, o hip hop, eles gostam. E todas as mensagens, o mesmo conteúdo das Só que crianças, de uma outra forma, de uma outra linguagem. que vai atingir a realidade deles, né? Exatamente. Para o ensino médio, que são os que vão tirar carteira, a proposta é que eles construam o conhecimento por meio de um vídeo. Eles vão construir um vídeo com base numa palestra que vão fazer. Interessante. Eles vão produzir como é que está a cidade, como é que está a mobilidade, qual o modal que ele usa para se deslocar, com que segurança que ele faz isso. E é, inclusive, premiado, primeiro, segundo e terceiro lugar. Que legal. Estamos na segunda edição. É O muito nosso estado é tido como o principal, um dos principais, onde temos o maior número de acidentes de veículo, né? Porque temos muitas rodovias que cortam o nosso estado, né? Mas eu penso que a BH Trans, por estar em Belo Horizonte, também deve ter conhecimento de tudo isso, e dentro da própria capital também deve ter um índice grande de acidentes com motocicletas, veículos, pedestres, etc. Você tem como medir para a gente, por exemplo, o nível de acidentes ou de prevenção dos anos anteriores, aonde a informação, a educação no trânsito não era tão veiculada assim, não era tão trabalhada, para hoje? Tem como fazer um paralelo dos anos passados? Porque, por exemplo, eu me lembro quando eu era criança, você já tinha a Transitolândia, mas a informação era menos disponibilizada do que é hoje. Hoje os governos fazem, seja no âmbito federal, estadual e municipal, fazem investimento, né? Eles destinam verbas especificamente para divulgação, para informação de campanhas de prevenção, disso ou daquilo. No caso, você conseguiria medir para a gente, ao passar dos anos, né, essa estatística, ou trazer algum dado, pelo menos superficial?